Olá, galera. Eu sou o professor Laelton, professor de Física do Alub. Eu estou aqui com um caderno branco do Enem, caderno 3 de prova, para comentar com vocês algumas questões que houveram nessa prova. No geral, a prova estava simples, ela estava bem conceitual, bem teórica, não exigia grandes cálculos do aluno. Foi uma prova muito tranquila e eu vou corrigir com vocês as primeiras questões da prova, para que a gente possa ter uma noção do nível da prova. Bom, questão 46 do caderno branco. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores da corrente por eles suportados. Aí você tem aqui um fusível azul, que vai suportar uma corrente de 1,5 amperes, o fusível amarelo, 2,5 amperes, fusível laranja, 5 amperes, fusível preto, 7 amperes e meio, e um fusível vermelho, de 10 amperes. Aí ele coloca o seguinte problema. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera com 35 volts. Essa é a DDP. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um, mas após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Desta forma, admite-se que a fiação... Permite-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis. O menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é... E aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente está falando de potência e de diferença de potencial. O fusível, ele vai ter uma faixa de corrente que ele vai suportar. A corrente que me interessa é uma corrente que seja inferior àquela suportada pelo fusível. Então, o fusível que eu terei que escolher será o fusível com a capacidade de corrente maior do que a que eu encontrar em termos de cálculo. Aí você vai lembrar que a potência é o produto da corrente pela DDP. Você poderia pensar então na corrente como sendo a razão entre a potência e a diferença de potencial. Como você tem dois faróis, cada um com 55 watts de potência, você poderia ter uma potência de 110 watts, dividida por uma DDP de 36, o que daria 3,05. Então, dentre os fusíveis aqui, o primeiro fusível, que seria a opção A, é o azul. Eles não suportaria carga. A gente precisa de 3 e alguma coisa, ele só suporta 1,5. O segundo fusível, 2,5, também não é o que a gente procura. E o terceiro fusível laranja, item C, ele suporta 5 amperes, o que é acima do que a gente precisa, porém é o menor valor que a gente tem entre as opções. Outra questão que eu gostaria de comentar seria a questão seguinte a essa, a questão 47. Na questão 47 tem o seguinte enunciado. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Aí vem o enunciado da questão propriamente dito. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Ou seja, ele quer, na questão, ver um contraste entre o nosso conceito de calor e temperatura, conceito do senso comum, e o conceito físico de calor e temperatura. Aí a gente lembra, o que é calor? É um tipo de energia térmica em trânsito. E o que é temperatura? É um grau de agitação térmica das partículas internas a um determinado objeto. E aí a gente começa a ler os itens para ver qual que tem mais a ver com o que ele está perguntando. Ele quer um contraste, lembramos. Item A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que a água estiver fervendo. Nesse caso, a gente repara o seguinte. Para uma pessoa do senso comum, ela vai imaginar o seguinte, que à medida que eu forneço calor, ou seja, à medida que eu tenho alguma coisa no fogo, a temperatura vai estar aumentando sempre. Então, imaginar que como a gente consegue, para quem lembra do gráfico de aquecimento de uma substância pura, você vai lembrar que durante a fusão ou a ebulição, a gente tem a temperatura se mantendo constante. O que isso significa? Que
No conceito físico, a gente sabe que a gente tem um aquecimento no ponto de fusão, temperatura constante, temperatura aumenta e depois na ebulição a temperatura passa a ser constante novamente. Então a gente percebe que essa temperatura a gente já tem, nesse item a gente já tem um grande contraste aí entre a física e o senso comum. Vamos para o item B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Nesse item a gente repara que tem uma pequena diferença aí entre o conceito da mãe, ao querer verificar a temperatura, e o conceito físico de temperatura, que seria melhor verificado por um termômetro. Mas a ideia em si não é tão discrepante quanto a do item A. Reparem, ela vai ter uma noção de o quão quente está aquilo, ou seja, uma temperatura maior ou menor. Ela só não vai conseguir dizer a temperatura com exatidão, que é uma grandeza física. Mas, para o objetivo dela, aquele conceito do senso comum dela serve. Então, no item B não há tanto contraste assim, quanto no item A, entre o conceito físico e do senso comum. Vamos para o item C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Se você pensar só no aumento de temperatura, enquanto a água é água e não vapor, isso não é discrepante em relação à física ou senso comum. Item D. A água quente está em uma caneca, é passada para outra, a fim de diminuir a temperatura. Com certeza vocês já devem ter visto alguém fazer isso em casa. Você tem alguma coisa quente e você joga de uma caneca para outra para ver se a temperatura reduz. Na verdade, não é o fato de eu trocar a caneca que reduz a temperatura. É o momento em que o líquido sai de uma e circula, recebe o impacto do ar, que está uma temperatura mais baixa, e cede calor para o ar. Reparem, tem algum detalhe de discrepância, mas o item A continua sendo para a gente o mais, onde a gente consegue ver essa situação mais bem descrita, onde você vê a diferença maior entre a física e o senso comum. Vamos para o último item, o item E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que o dele. Aí a gente tem a ideia física, bem descrita aqui, de que o calor flui de um corpo quente, o forno, para um corpo frio. No caso, seria a vasilha. Então, essa não tem discrepância entre o senso comum e a física. Ficamos, então, com o item A, que seria o item correto. Vamos passar, então, para a questão seguinte de física. Questão 50, do caderno branco, novamente. Ele diz o seguinte: as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Aí vem o enunciado do que ele pede na questão. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica do Brasil, por meio de... Aí ele dá 5 opções, em cada opção ele fala de um tipo de conceito físico. O primeiro deles é a reflexão. Eu adianto para vocês que esse é o item correto. O que vai acontecer? Se a gente pensar no processo de reflexão que acontece, tanto na luz como qualquer outro tipo de onda, em especial uma onda de rádio, que é uma onda eletromagnética, o que vai estar acontecendo na reflexão? A onda, ela chega em uma determinada superfície, que seria uma transição entre um meio e outro, e nessa superfície de transição, ela retorna ao meio de origem, ou seja, ela não passa ao meio seguinte. E nisso ela pode sofrer um desvio, certo? Se ela foi para um lugar, ela pode voltar para outro. Então, se eu tenho essa onda de rádio saindo de uma região litorânea, ela pode refletir na ionosfera e voltar para a região amazônica. Então é o item A. B, refração. Na refração ocorreria uma passagem da luz de um meio para o outro. Reparem, se a luz passa da ionosfera para a camada seguinte, ela sai da Terra. Então, não é o nosso objetivo aqui. Difração. Difração seria quando a luz, ou algum tipo de onda eletromagnética, passa por um orifício ou por uma passagem mais estreita que o seu comprimento de onda, de modo que essa luz possa sofrer um certo espalhamento. Ou seja, uma luz que tinha uma certa direção, ela vai passar a ser emitida em várias direções. Polarização. Polarização é uma limitação do sentido de oscilação de uma onda.
Reparem que isso não tem nada a ver com a transmissão, foge ao objetivo da questão. E a interferência seriam quando duas ondas interferem e você tem uma distorção de um sinal de rádio. Também não é o que a questão quer. Então, fica como gabarito o item A da questão 50. Vamos agora para a questão 52. Com o objetivo de testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostra de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas diferentes. Nesse teste, cada forno operou com potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que... Aí a gente primeiro pensa no conceito de potência antes de passar a discutir os itens. Potência seria o quê? A razão entre a energia ou o calor transmitido e o tempo gasto para que esse calor fosse transmitido de um corpo a outro. Nesse caso, você está bombardeando um corpo com ondas eletromagnéticas, que é o que faz um forno de micro-ondas, e consegue aumentar a temperatura do corpo. Então vamos analisar essas alternativas. Alternativa A. Lembrando que pediu o forno mais eficiente. Então, qual foi o mais eficiente? Foi o forno que forneceu maior quantidade de energia às amostras? Tá certo. Em parte, a gente tem que pensar na energia transmitida. Mas tem a ver com energia por tempo. Essa alternativa está errada porque ela não leva em consideração o tempo gasto para que eu transmita calor ou energia a essas amostras. Item B. Você deu energia à amostra em maior massa em mais tempo. Se eu levo mais tempo, é porque eu sou menos eficiente. Eu vou passar essa energia no menor tempo possível. Item C. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Reparem que é o que a gente está procurando. O que é um forno de micro-ondas ideal? É aquele que consiga esquentar o nosso objeto, passar mais calor para o nosso objeto em menor quantidade de tempo. Porque senão a gente está sendo ineficiente, ou em questão de energia, ou em questão de tempo. O item D, como o item C já é o correto, a gente já sabe que o D e o E vão ser errados. Mas vamos acompanhá-los mesmo assim. Item D. Cedeu a energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Repara que o nosso objetivo, novamente repito, é transmitir calor com agilidade. Então, potência é energia por tempo. Se leva mais tempo, é menos eficiente. Item E. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Forneceu menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Ou seja, eu estou transmitindo uma quantidade pequena de energia num tempo pequeno. Não é o ideal. O ideal é muita energia, pouco tempo. O que nos retoma ao item C como o item correto. Ok? Me despeço de vocês aqui. Desejo a todos que fizeram a prova do Enem uma boa sorte. Até mais.